Então, na sequência do nosso estudo de hoje sobre lei de causa e efeito, continuando, tivemos o primeiro momento de hoje, segunda-feira, dia 25 de abril, nosso primeiro momento, primeiro vídeo, e agora vamos na sequência. Lá nós falamos sobre, na questão 617, quando os Espíritos ensinam para nós que as leis físicas e as leis morais englobam as leis naturais ou divinas, ou seja, fazem parte as duas naturezas de lei, espécies de lei, as físicas e as morais, porque é Deus, Espírito, moral e matéria física. E nós estamos conversando aqui buscando compreender de uma forma mais branda essa lei de causa e efeito, porque a gente às vezes esbarra nela de uma forma muito punitiva, muito de retaliação. E nas leis físicas, os sábios estudam essas leis físicas e traz uma legislação, vai descobrindo essa legislação divina sobre a natureza material. E os Espíritos vão nos informando sobre essas leis morais, sobre o comando do Cristo, e gradativamente vai nos municiando de conhecimento de novas leis, segundo a nossa capacidade de apreensão, de compreensão, de percepção. Por isso nós estamos sendo conduzidos por etapas. Tivemos a primeira etapa registrada, as leis definidas e mostradas para nós nos 10 mandamentos e no Pentateuco mosaico, nas leis. Aí depois vem Jesus e fala assim: eu não vim destruir a lei e os profetas. O que é isso? A legislação divina que já foi passada até agora, a divina, eu não vim destruir. Quem passou a lei, quem trouxe a lei? Moisés e os profetas. Por isso ele fala: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumpri-la, trazer a revelação da lei divina e exercitar, exemplificar a lei divina para nós. Então são momentos onde nós estávamos numa infantilidade espiritual, depois a gente já estava numa adolescência, quando Jesus veio. Já podemos falar que nós estávamos maduros? Nossa, se nós estivéssemos maduros, nós não tínhamos feito o que fizemos, comportado da forma que nos comportamos, quando ele veio, e depois com relação ao Evangelho que ele nos deixou. O Evangelho divino, que é a mostra, a apresentação das leis divinas para as nossas consciências. É o Evangelho que Jesus, que o Cristo trouxe quando encarnou aqui como Jesus, para vivenciar, materializou-se para que nós víssemos, para que nós assistíssemos, para que nós arquivássemos e para que nós seguíssemos, porque Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Então, são momentos em que a lei é trazida de acordo com a capacidade de assimilação e necessidade do Espírito naquela faixa etária. Isso de Moisés até Jesus, milênios. De Jesus até agora, 2 milênios. Agora que a gente chegou num certo grau de intelectualidade, não de moralidade, mas de intelectualidade, de conhecimento, para termos recursos a pensar, raciocinar e discernir mediante a apresentação dessas leis, agora com os faróis do Espiritismo, clareando o nosso entendimento. Então a gente percebe que a coisa vem em conta-gotas. As revelações, primeira revelação, o que é revelar? Tirar o véu. Primeira revelação, está tudo obscuro na nossa consciência. Aí na primeira revelação vem informações que vai desvelando isso aqui e traz uma revelação para nós. Na primeira. Na segunda, ainda estava bem obscuro, aí Jesus chega e
descortina mais um pouco, tira mais um pouco do véu. Rasga o véu. E a gente continua. Mas ele não pôde rasgar tanto. Tanto é que lá no sermão do Cenáculo ele fala assim: eu ainda tenho muitas coisas a lhes dizer, mas vocês ainda não compreenderiam. Mas eu vou rogar ao Pai. Eu vou rogar ao Pai, não é eu que vou fazer, não. Porque quem que é o legislador? O Pai. Quem que é o Senhor de tudo? O Pai. Mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Que Consolador é esse? Que vem nos ajudar a arrancar as mágoas, a arrancar as culpas, a arrancar, a educar o homem velho, cheio de más tendências e que traz desconforto para nós, e que na proporção em que nós formos ajustando isso segundo as revelações de agora, nós vamos ficando de forma mais confortável, mais consolável. Que vos dirá, esse Consolador vos dirá tudo que eu não tenho dito e restabelecerá todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Tudo isso que está nos maltratando, tudo isso que está com o assunto que nós estamos falando aqui, falando no bloco passado, que é das mágoas e das culpas que nós ainda trazemos. E que nós precisamos de utilizar os conhecimentos que os Espíritos estão nos trazendo agora, para a gente se redefinir perante si mesmo e de acenar, de olhar para frente, de lançar um olhar de imortalidade sobre nós e redefinir esse perfil divino para nós, entender que Deus vai nos conceder a libertação disso na proporção em que nós também aderirmos a isso, porque muitas vezes a gente agarra na mágoa e pega a manha na culpa e não consegue se desvencilhar dela, apesar de todos os recursos que o Espiritismo está nos trazendo hoje. Recursos esses que incidem sobre nós, abrem o nosso coração, o nosso sentimento, abrem a nossa mente, para que a gente comece a obedecer de forma diferente e sentir de forma diferente. Só que a gente às vezes está tão bitolado em ser do jeito que a gente é, que nós não arranjamos espaço dentro de nós para plantar um ponto de mutação nisso, para estabelecer um ponto de mutação. Mas é a persistência. O que Jesus fala? Aquele que quiser seguir os meus passos, negue-se a si mesmo. O que é isso? Começa a retrabalhar isso aqui. Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer foi a dissensão. Começa a discordar do que está dentro de si, incomodando, dos valores que foram plantados, que nem são nossos muitas vezes, que através dos ensinos religiosos, através dos valores culturais foram plantados, mas que hoje a minha inteligência perfeita daquilo em que eu quero crer que é Deus, a minha inteligência de Deus hoje me fala assim: não, está errado, isso não condiz com Deus, isso é injusto e isso não é bom, então isso não é de Deus, então isso veio dos homens, através das religiões, dos valores culturais, políticos, ou seja, da cultura a qual eu estive submetido nesse passado imortal meu e ativo. Eu trago resquícios disso para dentro de mim e que muitas vezes me atrela a essa culpa ou a essa mágoa, dessa lembrança, e graças à misericórdia e à bondade divina, nós não estamos nos lembrando de culpas passadas, de mágoas passadas, porque na hora que nós reencarnamos, no momento da reencarnação, coloca-se um véu sobre essa memória pregressa, para nos garantir essa isenção nessa luta daqui para frente, sem esse peso de retaguarda da carroceria do caminhão. Aí nós já chegamos aqui só com a parte da frente do caminhão, só com o cavalo. É o motor e é botar combustível de fé nele para frente, não tem carga não. Aquela parte da cabine do caminhão chama de cavalo, né? Nós estamos aqui só com o cavalo do caminhão, a carga está toda para trás. Imagina se a gente lembrasse, nós não tínhamos a menor condição de tocar e olhando essa carga e arrastando essa carga toda. Imagina se a gente tivesse noção de nós como espíritos ativos, continuamente ativos, ignorantes. Se a gente voltasse lá atrás, se a gente voltar hoje na infância e falar: nossa, eu não faria isso mais de jeito nenhum.
Mas essa infância agora, e tanto é que eu não faria, que isso fica lá no inconsciente atual. Porque nós temos um inconsciente puro, que é a nossa origem, a nossa centelha divina, é esse inconsciente, que é esse ponto de partida que nós sempre vamos ter, que é a presença de Deus em nós. Nós nunca, por isso é que Jesus fala, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, porque Jesus nos conhece e sabe que Ele sempre vai ter em que se pegar para nos resgatar, que é a centelha divina que é em nós, e que trazemos em nós o nosso inconsciente puro. Depois nós tivemos uma vida pregressa, constituída de muitas experiências, de muitas reencarnações, de muitas atividades, onde nós, na nossa ignorância ou nas nossas conveniências, nós agimos em desarmonia com as leis que regem o universo. Então nós afetamos essa harmonia do universo com as nossas escolhas, com o nosso proceder. E isso arquiva-se em nossa memória, e nós, na hora dessa encarnação, essa reencarnação, nós deixamos para trás. Olha a misericórdia divina, o acréscimo de misericórdia divina, para que a gente comece com uma isenção mais leves. Passamos pela infância, pela ingenuidade, pela pureza da infância, pela inocência da infância, para ter credibilidade, para receber a educação daqueles que estão responsáveis por nos educar. Quando cessa isso e deixa tudo para trás, esvazia-se a carroceria do nosso caminhãozinho. Quem vai encher essa carroceria desse caminhãozinho agora, que nós começamos a puxar? Vazio, xícara vazia, vamos chamar assim. Vai encher de quê? Quem é responsável por encher isso? O educador, os educadores, fundamentalmente os pais, para que haja educação. O que é educação na questão 685 do Livro dos Espíritos? Educação é a arte de formar caracteres. Está vazio. O educador então vai formar caracteres novos para encher aquele recipiente, que é o campo mental de cada um. Quando a gente pensa assim, fala assim, nossa senhora, eu falhei demais como educador. Eu vou ficar culpando por isso? Eu quero saber daqui para frente. Na hora que chegar a minha oportunidade de educar, eu vou fazer direito agora, que agora eu tomei consciência? Porque muitos de nós, às vezes, curte uma culpa por não ter sido o pai que deveria ter sido, por não ter sido a mãe que deveria. Gente, tomou consciência, vamos ser amanhã, daqui a pouquinho. Esse filho que eu recebi agora, eu terei a oportunidade de voltar com ele tantas vezes quantas forem necessárias, para que eu exerça esse lado bom, para que eu exerça esse acordar para contribuir com essa harmonia desse universo. Isso é lei de causa e efeito. A gente enxerga ela, às vezes, muito massacrante, muito... Aqui se faz, aqui se paga, aqui, esse é o preço do erro, esse é o pagamento, esse é castigo de Deus. Pecado e castigo. Quando fala assim, pecado e castigo, o que eu já aprendi sobre isso? O quanto que Deus castiga e o quanto que eu peco? O que é pecado? A gente podia ir com uma cola, né? Ir com uma cola. Tudo que a gente aprendeu. Você ia falar muita coisa dos outros, você nem ia gostar. Porque a gente leva uma encarnação inteira para aprender umas coisas, né? Aí depois esquece. Esquece não. Fica aqui no porão. Fica no inconsciente passado. Nós temos o inconsciente puro lá da nossa origem. É o inconsciente, a nossa partícula divina, centelha divina. Está lá. Está no nosso inconsciente. Nós trazemos isso. Depois nós temos o inconsciente passado, que é das consequências das vivências passadas, até agora, nessa encarnação. E nós temos o inconsciente atual, que são as vivências desde a fecundação até o útero, tudo vai para o inconsciente atual, até a fase da infância, tudo. Mas isso fica lá. De vez em quando você lê, você vai lá e busca, traz para a lembrança, processa, traz para o nível de consciência, do inconsciente para o nível de consciência, elabora, retrabalha aquilo. Só que agora o convite é para que a gente ilumine, quando nós trazemos isso do inconsciente para cá, que nos incomoda, que a gente ilumine isso com as luzes do Espiritismo.
jogar luz sobre isso, para que haja a libertação do ser. Libertação não sem a responsabilização, mas a libertação da culpa, daquilo que é negativo. Isso é crescimento, isso é ponto de mudança, isso é... O filho pródigo, quando ele fala, eu vou voltar ao pai, ele olha para trás e fala, nossa senhora, o que eu fiz? Peguei minha herança e gastei ela toda. A herança é isso, nós gastamos pela nossa vida, o provimento divino. Eu vou voltar ao pai. Será que ele foi e achou uma estrada limpinha? Lei de causa e efeito. Aquilo que ele foi semeando na ida, ele foi colhendo na volta. É castigo de Deus? Não, meu. Esse eu vou voltar ao pai e voltando não foi imediato. Não pode ter sido. A natureza nos assalta, a evolução nos assalta. Está falando da humanidade, o filho pródigo. É a humanidade que vai agora, assim que tomar essa, eu vou voltar ao pai e levantar-se e voltar, que é um caminho de volta. Porque senão Deus perdoaria daquela forma como a gente imagina, aquela graça toda, sem que nós assumíssemos a nossa responsabilidade. Sabe por quê? Porque se nós não formos consertando, na primeira oportunidade nós vamos fazer tudo que você fazia de novo. A gente vai consertando e sentindo os efeitos do que nós causamos, não é porque Deus está castigando, não é porque é uma condição divina para que Ele nos receba, não. É porque nós, na ida, nós fomos desarmonizando o universo, o funcionamento das leis universais. Na volta, então, com um pouco mais de consciência e de resolução íntima, nós vamos agora reharmonizando, consertando. Isso tem nome, que é... O que a gente faz depois que perdoa, que recebe o perdão ou que perdoa? Evolução. Não, a gente conserta. Reparação. Então, a reparação está dentro da lei de causa e efeito e é um momento extremo, um momento específico dela, o extremo dela. Porque quando a gente realmente reparar, nós não temos mais compromisso com aquele equívoco, com aquele erro, com aquela transgressão à lei divina. Então, a gente precisa de entender a parábola do filho pródigo como esse momento que a humanidade vive, que é exatamente para que ela tem que reparar, para que ela tem que vivenciar as dificuldades que ela mesma implantou, causou, para aprender, porque senão ela volta, ela volta consertando aquilo, por exemplo, em que ela agrediu e que gerou dor, ela vai sendo colocada em situações para ela vivenciar aquilo, não é por castigo divino, é para que ela vivencie aquilo e tome uma consciência nova. Eu nunca mais vou fazer isso porque isso dói, eu estou sentindo dor por causa disso. Porque Deus está castigando ninguém, não. Agora, enxerguemos a misericórdia divina. Quando eu falo assim, eu vou voltar ao Pai, ele começa a me puxar. E às vezes ele está me puxando, mas aí já começa a me puxar com muito mais força. E essa força vem de dentro de mim, me impulsionando para frente. É o Deus que está aqui. É o Deus imanente, o Deus em tudo, inclusive em mim, que me impulsiona cada vez mais para frente e para o alto. Então, quando eu enxergo a lei de causa e efeito dessa forma, aí eu concordo com ela. Eu me submeto a ela obediente e resignadamente. Porque quando eu levo um filho meu no dentista, eu sei que aquele barulhinho do motorzinho do dente vai incomodar. Eu sei que a anestesia também vai incomodar. Eu sei que aquele motorzinho que tem lá comendo vai incomodar. Mas ele precisa, porque senão ele vai perder o dente. E é o único jeito que tem de restaurar. Porque se ele perdeu o dente, aí vamos entrar na lei material. Se ele perdeu o dente, precisa de um terceiro para poder vir consertar. Agora a lei divina não é assim não. Quando se estabelece, por exemplo, a lei de trânsito, para que estabeleceu a lei de trânsito? Para respeitar o direito. O que um sinal de trânsito garante? Garante que todo mundo que for sair de casa vai chegar no seu destino. Porque vai ter a hora de um passar e o outro passar, porque senão vai ficar só um passando e o outro aqui esperando. Não é para isso que é o sinal de trânsito? Só que alguns passam por sinal. Transgrediu a lei.
Porque na lei humana, a lei pode ser obedecida, mas ela pode também ser negligenciada e fica por isso mesmo, a não ser que tenha um fiscal ali, tá com a caneta. Mas necessita de um terceiro para poder aplicar a lei. E a lei divina não precisa de aplicadores da lei, não precisa de fiscais da lei. Está me entendendo a diferença? Então, quando se fala em lei de causa e efeito, fala-se na simultaneidade da sabedoria divina agindo para que aquilo que eu faço agora simultaneamente vai acontecendo naturalmente. Por exemplo, alguém cai do telhado, alguém salta do telhado. Ele salta do telhado, naturalmente a lei de gravidade vai chamar para o chão, com todas as consequências que vai gerar. Isso é lei humana ou é lei natural ou lei física? O fato de cair no telhado. Precisou de alguém acionar a lei de gravidade? Agora, as consequências morais decorrendo daquela queda, por causa da escolha que ele fez, aí é dele. Aí já é moral. Aí é moral. Precisou de um terceiro para promover a aplicação da lei para que a justiça fosse feita no trânsito. Agora, porque a lei humana pode ser, e às vezes não é. Só que dentro da sabedoria, da soberana justiça e misericórdia divina, e principalmente da soberana justiça, não há espaço para fugir da lei, para negligenciar a lei. Não há espaço para esses tangenciamentos, essas coisas, para esses desrespeitos, para esse descumprimento. Nós aqui temos 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. O legislativo legisla segundo o pensamento e as conveniências e etc, humanas, os valores humanos. O judiciário vai e aplica essa lei. E há situações em que o executivo vai contrário ao judiciário. Acabamos de assistir isso recentemente. Ou seja, onde é que está a ordem? Então, essa harmonia do universo é que garante essa ordem de funcionamento legal do universo. Quando eu interfiro contrariando, afetando essa ordem, eu chamo para mim a responsabilidade de consertar. Isso é lei de causa e efeito. Tranquilo, Júnior? Tranquilíssimo. Alguma pergunta? Vamos lembrar aqui das nossas interpretações, e vamos pegar passagens do Evangelho que falam sobre essa lei de causa e efeito. No nosso próximo encontro, segunda-feira que vem, nós vamos começar a fazer o relacionamento da lei de causa e efeito com os outros 14 princípios fundamentais, porque ela está relacionada com os outros 14. Nós estamos hoje conversando sobre a lei para que a gente discutindo esse entendimento novo sobre a lei de causa e efeito e desmistifica isso e desmitifica a lei de causa e efeito. É uma lei divina, ela é boa, ela é educadora, ela é evolucionista. E nós às vezes ficamos, e periga da gente às vezes até se exaltar ou se rebelar diante da aplicação da lei, por não entender que ela vem em nosso benefício como exercício da misericórdia e expressão do perdão divino para nós, através de nova oportunidade. Porque segundo o que nós compreendíamos, se nós erramos determinadas culpas que nós trazemos, já seria motivo da gente ir para o inferno de cabeça para baixo, segundo aquele Deus que nós achávamos que era daquele jeito. Mas a expressão do perdão dele é uma oportunidade para que fomenta absolutamente todos os provimentos para a gente conseguir, porque ele é o provedor de absolutamente todas as necessidades.
além de nos dar a oportunidade, investe em nós, nos provê de tudo para que a gente faça essa transformação desse inferno em céu. Essa é a expressão do perdão, do segundo Emmanuel, inclusive. A reencarnação poderia ser, já falamos isso aqui, mas só para lembrar, Emmanuel fala, a reencarnação poderia ser considerada como sendo a expressão do perdão divino, se é que Deus pudesse perdoar. O que é esse se é que Deus pudesse perdoar? Aí nós temos que puxar para nós. Qual que é a minha concepção de perdão divino? Eu ainda acho. Qual que é a minha concepção da importância da presença do Cristo encarnado no planeta como Jesus? Foi para vir morrer na cruz por mim? Ele precisava morrer na cruz por mim? Eu preciso começar a questionar essas coisas. Porque de repente eu começo a dar mais sentido ao sacrifício físico de Jesus do que toda a concessão que amorosamente ele se dispôs a sair das alturas e trazer para mim, que é ferramentas para um novo viver. Mas eu prefiro ficar com Jesus, como alguns, uma fração muito grande ainda crê, não é fé, é crença, porque a hora que a inteligência começar a trabalhar como deve ser trabalhado dentro desse perfil diferente de Deus e de Jesus, cada um de nós vai caindo em si, cada um no seu tempo e do seu tanto. Não estamos falando que nós somos melhor do que ninguém aqui, nós estamos falando que a gente precisa de começar a acordar para isso. Então há uma esmagadora fração da humanidade que ainda acredita que o sangue de Jesus vai salvar. O sangue de verdade de Jesus é que veio trazer a salvação para nós. E não consegue enxergar o sangue de Jesus como sendo o evangelho dele, não. Mas prefere mística e miticamente ficar. Não estou falando de religião, não estou falando de entendimentos da humanidade. Porque cada religião, ela pratica o bem que cabe a ela, segundo o ensinamento de toda a sabedoria divina, expressa nos homens sábios desse mundo, que a gente tem acesso, é que ela se vale pelo quanto ela transforma as pessoas para o bem, quanto elas conduzem as pessoas para o bem. Então cada um está no seu tempo, as religiões são escolas que servem para aquele momento. Só que a gente para assim e fala assim, não, eu não posso continuar cego guiando por outro cego. A partir do momento em que a minha inteligência começa a clarear e descortinar um novo olhar sobre a vida, à luz de um entendimento novo trazido por uma revelação nova que é o Espiritismo. É Jesus que fala isso. São cegos guiando outros, ele fala lá dos fariseus, que ficavam com os cultos externos, ficavam cultuando a exterioridade. E Jesus veio para chamar cada um para dentro de si. Moisés veio realmente para a exterioridade, porque era o que tinha na época, o que necessitava na época, o que nós conseguimos comportar na época era culto exterior, porque nós ainda não tínhamos uma consciência de nós que nós temos hoje. Aí depois Jesus vem, então Moisés vem para a exterioridade realmente. A legislação era humana por intermédio de Moisés. A lei, Jesus quando fala eu não vim destruir a lei, ele não está falando sobre a lei de Moisés, ele retocou muita coisa. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dedo por olho, aqui já foi um grande avanço. Eu, porém, vos digo, quanto a isso, não é mais olho por olho, dedo por dedo, não. É oferecer a outra face, já é dar um salto quântico aí no campo da visão e do comportamento. Então Jesus chega trazendo cada um para dentro de si. Tira da exterioridade, traz para dentro de si. É certo que há todo um processo de lei de causa e efeito agindo nisso tudo aí naturalmente. É aquela imagem, uma flecha que entra no nosso coração e passa. Quando ela entra é justiça constrangendo, mas quando ela sai é amor libertando. A justiça promove o amor. É a lei de causa e efeito. Isso aqui, ó. Como é que funciona a nossa transformação através de todo o processo?
entra justiça constrangindo. A justiça nos constrange? A justiça nos constrange? Sempre. Que justiça é essa? Lei de causa e efeito. Por que justiça? Porque Deus é soberanamente justo e bom. Então, nada passa despercebido. Não precisa de agentes para a aplicação da lei divina. Ela é regida naturalmente. Senão ela seria, se precisar de mais gente, certamente ela seria negligenciada ou negaciada. Entra a justiça constrangendo. Sai aqui é Moisés. O que Moisés trouxe? Lei. Entra a justiça. Todo o Velho Testamento passa pelo nosso coração, se passa pela nova interpretação do Novo Testamento e sai amor, libertando. Agora, o que nós chamamos de amor? É a mim? É a Deus? A Deus? Ou é a Deus? Ou é o próximo? Ou é o próximo? Porque o primeiro próximo de mim sou eu. A minha última encarnação, eu trago todos os reflexos de mim mesmo lá para cá. Então, quando nós começamos a raciocinar sobre o próximo, sobre Deus, está tudo aqui, gente. Porque o próximo vai receber o reflexo de mim, o reflexo meu. Isso vai chegar às raias da espontaneidade. Por enquanto eu estou tendo que me disciplinar para isso acontecer, me esforçar para fazer o bem. Mas vai chegar um momento em que isso vai ser tão espontâneo em mim, tão... É por isso que Emmanuel fala, a disciplina antecede a espontaneidade. Então nós estamos ensaiando, estamos nos disciplinando. Daqui a pouco o próximo vai ser uma extensão de mim. Porque o que eu quero para mim, eu quero para ele. Então, é só uma extensão de mim, um reflexo de mim. Então, é nessa sistemática aqui, ó. Moisés, aqui bem pertinho aqui, ó, está quem? João Batista. Quem que é ele? É o Elias que havia de vir. Está aqui nesse grupo aqui. A lei e os profetas. Aqui está João Batista. O que ele fala? Arrependei-vos, porque o machado está posto na raiz, sobre a raiz. O que é isso? Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Não produziu fruto, não, corta a raiz. Lei de causa e efeito. Entra a justiça constrangida. Bem, o que João anunciava? A justiça. Sai o amor libertando com quem? Jesus. Evangelho. E não sacrifício físico, não sangue. Vamos redimensionar isso no nosso entendimento, no nosso discernimento. O sangue do Cristo só aconteceu por causa da nossa violência. E certamente, se ele voltasse hoje fisicamente, perigava de acontecer de novo. Então, não é isso o sacrifício de Jesus por nós. Jesus não se sacrifica por nós hora nenhuma. Ele nos ama e se oferece a nós, com esse amor que ele veio exemplificar para nós. Então, a gente precisa de gerar essas transformações de entendimento dentro de nós, para que a gente entenda essa transformação que acontece no nosso coração. É aqui que isso acontece, ó. De entrar a justiça constrangendo e sair amor libertando. Isso é lei de causa e efeito. Qual que é o ganho disso? Felicidade, alegria, conforto,
consolo. Consciência. Hum? Consciência. Isso tem nome, esse salto aqui, essa trajetória aqui. Chama-se construção do reino de Deus em nós, que Jesus tanto falou. O reino dos céus é semelhante. Passa por aqui. O reino dos céus é uma parábola. O reino dos céus é semelhante a outra parábola. Parábola do filho pródigo nós falamos aqui hoje. Olha aqui. Justiça, transformação, aliança, chinelo, sandália nos pés, abraço do pai, afetividade, beijo do pai. O que é isso? Estado de alma. É o nosso Deus íntimo, interior, em harmonia com essa individualidade. Essa individualidade em harmonia com Deus. É um abraço divino, né? A gente. Pode-se dizer que é um modelo, né? É um modelo que nós temos. Modelo e guia. E guia. Sim. E de confiabilidade, né? E de confiabilidade. Então, gente, na semana que vem, nós vamos, na segunda-feira que vem, nós vamos retomar o estudo, o foco da lei de causa e efeito, mostrando a lei de causa e efeito relacionada com cada um dos outros 14 princípios fundamentais. Lei de causa e efeito de Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, reencarnação, mundos, pluralidade de mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência do Espírito na nossa vida, ação do Espírito na natureza. A lei de causa e efeito permeia tudo ali. Assim como cada um dos princípios permeia todos os outros 14. Na semana que vem a gente começa a entrar fazendo essa relação, que o critério que nós temos usado no nosso estudo dos princípios fundamentais. Não estudando um isoladamente, fizemos isso hoje, apesar de ter lançado mão de vários, mas sistematicamente pegando um e relacionando com os outros 14. Para a gente ver a interferência que há, a relação que há, a interdependência que há entre eles todos. Tá? Muito obrigado a vocês por mais essa oportunidade, pelo carinho de sempre, e até segunda que vem, com a graça de Deus. Muito boa noite a todos.